meninos, boa noite. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre SAI. Semana passada, aliás, semana retrasada foi quando tudo parou, eu comecei a introduzir SAI. E aí eu acho que é importante eu repetir essa parte que eu introduzi para vocês, para poder dar continuidade, né? Que a gente parou em diagnósticos de enfermagem e depois ia para o planejamento, implementação e avaliação. Então, para não ficar confuso na cabeça de quem faltou, quem não lembra, porque foi tanta confusão depois disso, eu vou repetir essa aula, tá certo? De introdução à SAI hoje com vocês aqui. E aí, posteriormente, a gente dá continuidade, tá bem? Vamos lá. Então, a gente começa a entender o que é a SAI, né? Vamos ver aqui no slide o que foi que eu coloquei. Então, o que é SAI, né? A gente tem aí, ó, a enfermeira pensando, né? Que danado é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, existem algumas definições para a sistematização da enfermagem. Lefebvre, ele traz que é conceituada como um método de prestação de cuidados para quê? Em busca de quê? De resultados satisfatórios para a implementação da assistência com o objetivo de reduzir as complicações durante o tratamento e facilitar a adaptação e recuperação desse paciente, certo? Então, basicamente, a sistematização da assistência de enfermagem são os cuidados de enfermagem, mas que a partir desse momento ele vai ser dado em busca de resultados que sejam obtidos de forma padronizada, ou seja, que seja satisfatório para o paciente. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Que seja satisfatório para o paciente, para assistente, dentro dessa assistência, para reduzir as complicações possíveis que ele possa ter, certo? Existe outra definição que ele fala que é o método, né? Toda vez que a gente fala esse termo método, o método ele significa o caminho, os passos. Passos para quê? Para um pensamento crítico desse profissional, né? Para você ter esse método é necessário, esse pensamento crítico, focado em objetivos e resultados. Então, se o paciente está com febre, qual é o objetivo do enfermeiro ali? O objetivo é sanar aquele problema, aquele sintoma, né? Daquele paciente, aquele sinal daquele paciente. E aí o resultado é o quê que a gente espera? Que aquela febre, ela vá embora, né? Exigindo constantemente, para isso é necessário uma atualização, habilidade e experiência, que vai ser orientada de acordo com a ética e com padrões de conduta, certo? E aqui mostra, ó, como é que é feito a SAI. A SAI é feito sozinho? Não. A SAI é feita através da equipe multidisciplinar. Por isso que eu coloquei essa figura para mostrar que o enfermeiro ele vai tomar a decisão sozinho sobre os diagnósticos e sobre a prescrição de enfermagem, mas para ele chegar nessa decisão, é necessário uma conversa com a equipe, com os seus técnicos de enfermagem, com os auxiliares de enfermagem, tá certo? Outra definição da SAI é que ela fala que ela veio para organizar o gerenciamento do cuidado através de tomadas de decisões que são não meramente advindas de uma série de tentativas ou erros. Ou seja, o que é que acontecia muitas vezes, né? Muitas vezes, o que é que acontecia? A gente tinha uma conduta que era, vou fazer um curativo com carvão ativado. Aí eu chegava, era o plantão da segunda-feira, ia lá e fazia com carvão ativado. Aí quando era no outro dia, que era outra plantonista, não, eu vou botar agora, deixa eu ver, alginato de prata, de cálcio, não sei, outra cobertura. E aí a gente via um desperdício de dinheiro, porque como não era sistematizado, não se tinha a continuidade, sofria o paciente porque não dava nem tempo de um tipo de ação, não dava nem tempo dela ter algum tipo de resultado, porque já tinha outra pessoa tomando outro tipo de ação. E também o segundo motivo é para que ela seja mais científica, né? A enfermagem baseada em evidências, para que a gente não faça algo somente pelo empirismo, né? Pelo achismo, por achar que vai dar certo, porque quando a gente só acha, a gente tá tentando, e quando a gente tenta, a gente pode ter uma chance de errar. Então, para diminuir mais isso e para que as organizações, as intervenções da gente sejam realmente baseado em questões científicas e que isso ajude até para que o enfermeiro ele seja visto perante a sociedade de forma mais clara, porque existe
algo muito embaçado na visão da sociedade do que realmente, efetivamente, o enfermeiro faz. Outra coisa que essa definição ela traz também, ela fala sobre oferecer ao paciente segurança, né? Então, os últimos concursos, eles falam muito sobre a segurança do paciente, é uma questão certa em todo o concurso. Então, a SAI, ela veio para também acrescentar essa segurança desse paciente, tá, minha gente? Porque acontecia e ainda acontece muitos erros, e esses erros, a maioria deles podem ser preveníveis, desde que exista uma padronização das ações de enfermagem. A participação também nas ações estabelecidas, etapas no sentido geral que correspondem o quê? Quais são as etapas da sistematização da enfermagem? Identificar o problema do paciente, é a primeira etapa, e posteriormente a gente tentar intervir e avaliar esse problema através de um planejamento, né? Então, se a gente já sabe quando a gente identifica esse problema, a gente precisa planejar o que a gente vai fazer, agir, fazer a ação, intervir e depois avaliar se deu certo ou se deu errado, certo? E aí ele fala que a SAI, ou também chamado processo de enfermagem, ele vai ser constituído de 5 etapas. Isso aí já foi questão de concurso, viu, minha gente? Quais são as 5 etapas da sistematização da assistência de enfermagem e o que significa cada uma delas? Então, vamos conhecer cada uma delas agora. A gente vai ter o histórico de enfermagem, que eu já falei em sala de aula para vocês o que é, né? Na verdade, as primeiras aulas foi só sobre o histórico de enfermagem, que nada mais é do que a anamnese mais exame físico, né? Então, a gente teve uma aula só de como se comunicar, como entrevistar o paciente. O exame físico vocês já aprenderam a fazer em semiologia. Então, basicamente, é você coletar todos os dados nessa fase aqui para você poder identificar quais são os principais problemas que aquele paciente tem. A segunda etapa são os diagnósticos de enfermagem. E aí, o que são os diagnósticos de enfermagem? São sinais, sintomas e necessidades do paciente. E aí, quando a gente sabe quais são esses sinais, sintomas e necessidades do paciente, a gente vem e vai fazer um planejamento de enfermagem para melhorar a situação, melhorar aquele diagnóstico de enfermagem. Nesse planejamento, a gente também vai ter a implementação, que é a execução, porque nem sempre vai dar certo. Por exemplo, o paciente está desnutrido e não consegue comer. Qual é o nosso planejamento? Passar uma sonda nasoenteral. E aí, esse paciente, na hora que a gente vai passar a sonda nasoenteral, ele não deixa. Ele assina um termo dizendo que não quer que passe uma sonda nasoenteral. Então, você planejou, mas não foi executado. Ou então, não tem a sonda nasoenteral. Então, você planejou, mas não foi executado. E, posteriormente, a avaliação. Deu certo ou não deu? O paciente desnutrido, ele melhorou ou não melhorou? Ele está ganhando peso ou não está? Certo? Então, essa é a avaliação. E aí eu gosto sempre de trazer uma diferenciação entre o que é o diagnóstico médico, que é o que a gente conhece, e o que é o diagnóstico de enfermagem, certo? Porque existe essa confusão, esse conflito. Então, o que é um diagnóstico médico? O diagnóstico médico ele vai identificar predominantemente o estado de uma doença específica. Por exemplo, o paciente ele vai chegar com ardor a urinar, com febre, com dor abaixo do ventre. Então, você vai pensar, você vai olhar e vai dizer, esse paciente ele tem uma suspeita de infecção urinária. Isso é um diagnóstico do médico, certo? Ele vai pegar os sinais, sintomas e necessidades daquele paciente e vai ver se existe alguma doença específica que corresponda àqueles sinais e sintomas. E o que é o diagnóstico de enfermagem? Então, o diagnóstico de enfermagem, ele vem da teoria de uma brasileira chamada Wanda Horta, tá? Que ela fala sobre a teoria das necessidades básicas humanas. E aí essa teoria das necessidades básicas humanas nada mais é do que os diagnósticos de enfermagem. Aí entra o quê? Os sinais, os sintomas e essas necessidades do paciente, que reflita o nível de saúde do paciente. Porque, por exemplo, às vezes um paciente ele acaba de sofrer uma perda de um parente. E aí a gente tem pacientes que respondem bem
Ou seja, ele vai sofrer, vai passar pelas 5 fases do luto, mas depois ele vai se recuperar em vida que segue. Mas tem pacientes que não, que ele vai continuar em sofrimento, em sofrimento, em sofrimento. Então, eles tiveram a mesma ação, a mesma reação, mas tiveram níveis de saúde diferentes, certo? E refletir também a resposta de uma doença. Qual é a resposta de uma doença? Os sinais, os sintomas, as complicações, as necessidades. Um estado emocional, um estado sociocultural e também um estágio do desenvolvimento. Porque, por exemplo, quando a gente tem um bebê que tá começando a nascer os dentinhos, então como é que esse bebê geralmente ele se comporta, né? A gente tem febre, a criança ela pode ter diarreia, a criança ela pode ter edema na gengiva, ela coça, ela machuca, dor. Tudo isso acontece. É uma doença? Não. É um diagnóstico médico? Não. Porque não é uma doença. Você concorda? É um estágio do desenvolvimento. Então, esses sinais, sintomas e necessidades que esse bebezinho apresenta são diagnósticos de enfermagem. Ou seja, a enfermagem ela pode atuar em cima nesse caso desse paciente. Tá certo? Como eu falei para vocês, essas 5 etapas, elas vão precisar de algumas habilidades, né? Então, a gente tem aqui, ó, as habilidades intelectuais, ou seja, você precisa conhecer, ler muito, conhecer a Nanda, conhecer o Nick, o Nock, que são os livros da SAI. Habilidades interpessoais, você precisa saber se lidar bem com as pessoas, para que esse paciente ele sinta confiança em você, para que ele abra para você quais são as dificuldades, os anseios, as angústias dele. E também habilidades técnicas, porque não adianta querer fazer, ter o intelectual para fazer, mas não saber fazer, né? Então, a gente tem aqui o COFEN 2009, que fala que o processo de enfermagem, ele deve estar baseado no suporte teórico de coleta de dados, de estabelecimento do diagnóstico e do planejamento de enfermagem, né? Então, ela é acobertada através do nosso COFEN, certo? O processo de enfermagem nada mais é do que uma maneira sistemática, como eu falei para vocês, é um sistema dinâmico para essa prestação desses cuidados, certo? Promovendo um cuidado humanizado de resultados de baixo custo. Baixo custo em relação a quê? Porque se a gente está prevenindo, se a gente está fazendo algo padronizado, algo sistematizado, com certeza esse paciente ele vai ficar menos tempo internado, ele vai mais rapidamente para casa, tá? E aí ele também fala que os enfermeiros eles estão sempre propícios a fazer e a estudar de como poderia fazer melhor no caso de cada paciente. A SAI, no caso, é essencial para o enfermeiro gerenciar a assistência de uma enfermagem organizada, olha aí, palavras-chave que definem a SAI, segura, dinâmica e competente. Aí você diz, professora, mas agora a senhora botou o termo aqui, ó, processo de enfermagem. Qual é a diferença de processo de enfermagem e a SAI, né? Então, a gente tem aí, ó, processo de enfermagem é tudo que o enfermeiro faz. É algo amplo. Pense numa nuvem bem grande. Tudo que o enfermeiro faz é o processo de enfermagem. A SAI é um método de como fazer esse processo de enfermagem. É uma maneira de como se fazer. Então, existe sim uma pequena diferença. Tudo que é SAI é processo de enfermagem, mas nem tudo que é processo de enfermagem é SAI. Deu para entender a diferença? Processo de enfermagem é algo mais amplo. SAI é um método, uma forma de ser executado o processo de enfermagem, tá certo? Olha aí outra questão de concurso, a importância da SAI. Então, pode acontecer de uma questão de concurso, pode acontecer não, já aconteceu de uma questão de concurso perguntar, né? Quais são os benefícios da SAI, exceto, e aí a pessoa vai lá e coloca. Então, dos principais benefícios da SAI é a redução da incidência, ou seja, dos casos novos acontecerem, porque a gente, com a SAI, a gente vai prevenir, a gente vai promover saúde, e aí a gente vai ter uma menor quantidade de complicações que esse paciente que está internado vai ter. Sendo assim, o tempo dessa internação ela vai ser menor, certo? Então, vai agilizar o diagnóstico e o tratamento também desse paciente. Vai criar um plano com eficácia
de custos para esse paciente. Porque lembra do exemplo que eu dei do curativo? Não adianta a gente botar 500 mil curativos no paciente, a gente precisa ter uma padronização, porque isso vai gerar menos custo e também vai dar uma melhor resolutividade para aquele curativo. Sem falar de prevenir erros, porque os erros acontecem. E repetições desnecessárias. Porque, por exemplo, tem pacientes que ficam 6 meses dentro da UTI, 1 ano dentro de uma UTI. Aí, por exemplo, já tentou utilizar tal curativo para esse paciente, não deu certo. Aí vai tentar outro. Daí, se você não padroniza, aí daqui a pouco você vai repetir aquele mesmo no começo que você tentou e não deu certo. Então, a gente precisa ter essa padronização para tentar evitar repetições desnecessárias que a gente já viu que não dá certo com aquele paciente, aí a gente repete porque não existe algo padronizado, certo? Então, aqui a gente tem outro tipo de definição da SAI, que ele fala que o PE, né, para implantar o processo de enfermagem, é necessário capacitar todos os membros da equipe com conhecimentos científicos, constante atualização e fazer parte do programa de educação das próprias instituições. Ou seja, para ser implantado o processo de enfermagem, é necessário que todo mundo queira e saiba executar a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, né? E aí ele fala que para um enfermeiro, dentro do processo de enfermagem, a gente vai começar a falar sobre o diagnóstico, já que a gente já falou sobre o histórico de enfermagem nas outras aulas, nas primeiras aulas, a gente já fechou aquele ciclo de como fazer essa coleta de dados, como a gente abordar o paciente, como a gente se comunicar com o paciente. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Então, como é que a gente faz um diagnóstico de enfermagem? A gente vai usar a Nanda, né? Lembra que eu mandei para vocês o PDFzinho, para vocês já começarem a se familiarizar com aquele livro. E aí a gente vai precisar de atitudes para fazer um bom diagnóstico, de uma experiência prévia, de conhecimento e lembrar da padronização, ou seja, sobre o cuidado centrado no cliente, certo? Tudo isso é necessário para fazer um bom processo de enfermagem, para fazer um bom diagnóstico. E aí a gente pensa sempre que quando a gente vai tratar o paciente, que o problema é colaborativo, ele não é só do enfermeiro, não é só do médico, não é só do nutricionista, não é só do psicólogo. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia com potencial de infecção, ou seja, uma cirurgia que vai te retirar a vesícula, que vocês ainda não pagaram cirúrgica, mas existem alguns tipos de cirurgia que a gente chama de potencialmente contaminada, cirurgia infectada, cirurgia limpa, eletiva, né, vamos dizer assim, e aí essa aí seria uma que tem um potencial de infecção. E aí cada profissional ele vai fazer algum tipo de atitude para melhorar a vida daquele paciente. Por exemplo, o médico ele pode prescrever antibióticos para prevenir infecções, certo? Antibióticos profiláticos. A enfermagem ela vai verificar e monitorar os sinais vitais e sinais de infecção para que esse paciente ele seja atendido o mais rápido possível. Quanto mais rápido esse diagnóstico, mais rápido, mais melhor, mais rápido ele não vai ter complicações, mais rápido ele vai ter uma alta. E a nutricionista ela pode trabalhar passando uma dieta rica de proteínas para melhorar essa cicatrização e evitar infecções. Ou seja, é um problema do paciente, ele é composto por uma equipe multiprofissional e não só de um só profissional. E aí vamos lá para os diagnósticos de enfermagem, né? O que são diagnósticos de enfermagem? Então, Frey, ela expôs que os diagnósticos de enfermagem é um plano de cuidados que individualiza o paciente para tornar a enfermagem mais criativa. E aí ela enfatiza sobre que nesse princípio desse diagnóstico de enfermagem ele não existia. Antes era só a investigação, planejamento, implementação e avaliação. E foi evidenciada essa necessidade de padronizar e interpretar antes para poder concluir esse processo. Até porque, se a gente pensar direitinho, a gente tem diversos tipos de sinônimos, né? Então, por exemplo, a gente tem febre. Febre ela pode ser descrita por inúmeras palavras. A gente tem pirogenia, hipertermia,
A própria febre, quente ao toque, também é uma forma de você dizer que o paciente está com febre. Então, imagina, no português tem tudo isso. Imagina em outras línguas, né? Quantas palavras não ia ser. Então, uma forma de padronizar essa assistência, até para a gente poder fazer uma intervenção só, para um só paciente, seria interessante. Eu dei até o exemplo na aula de escabiose. Lembra, por exemplo, sarna. A gente tem sarna, a gente tem escabiose, a gente tem pichilingo. O paciente está com pichilingo. Então, se o paciente ele sai de uma cultura, por exemplo, aqui no Nordeste, talvez chame isso de pichilingo. E aí, quando chega lá no Sul, o paciente diz, eu tô com pichilingo, tá lá no prontuário, pichilingo. E a enfermeira vai fazer o quê? Gente, pichilingo, que danada é isso? Já pensou? Aí vai... Não tinha... Para melhor padronizar, o ideal é que a gente realmente tenha uma nomenclatura só. E aí foi por isso que foi criado os diagnósticos de enfermagem, certo? Os diagnósticos de enfermagem, eles foram criados por uma associação, que foi a Associação Internacional de Diagnósticos de Enfermagem Norte-Americana, que é esse aqui, ó. Por isso que o nome é NANDA, que é N de Norte, A de Americana, N de Nurse, né, que é enfermagem, D de diagnóstico, A de associação. Então, por isso que o nome é NANDA, que vem dessa associação, certo? E aí, por que esse termo diagnóstico? Foi aquilo que eu já falei para vocês, né? É um padrão para que a gente mostre em que a enfermagem trabalha, para que isso seja claro, para que não haja dúvidas sobre o que tipo de tratamento a gente deve fazer para aquele paciente. Eu até dei o exemplo do CID, né, para os médicos. Na medicina, por exemplo, a gente tem hanseníase, a gente tem lepra, mas aí a gente tem um CID, que ela vai dizer exatamente qual é o nome daquela doença, para evitar confusões. Por exemplo, ele vai para outro país e ele diz, meu CID é tal, então aí já é outro tipo de nomenclatura, não é CID, né? Então a gente tem não seria hanseníase, seria outro nome. E aí, para não ter essa divisão, eu acredito que comparando, eu não sou médica, eu não sei dizer. Estou fazendo uma comparação esdrúxula aqui, mas assim, seria basicamente isso. O NANDA, ele vem para tentar melhorar nessa parte de padronizar em todos os países, para que a gente fale uma língua só, um tratamento só, uma intervenção só. Aqui ele mostra, diagnósticos de enfermagem, eles tiram conclusões diagnósticas, portanto, as decisões clínicas são necessárias para a prática de enfermagem segura e eficaz. Então, por isso que o termo é diagnóstico, certo? A enfermagem diagnóstica e o tratamento das respostas humanas à saúde e à doença. Então, o diagnóstico de enfermagem nada mais é do que o julgamento clínico baseado nas informações que a gente coletou através do histórico e do exame físico. Então, pesquisas no campo de diagnóstico de enfermagem continuam crescendo, né? Inclusive, a cada 3 anos ou a cada 4 anos, eu não lembro, acho que a cada 3 anos existe uma nova edição da NANDA, porque isso cada vez vai mais aumentando esses diagnósticos, né? Inclusive, você pode criar um diagnóstico, se você perceber que tem alguma coisa faltando na NANDA, você manda um e-mail lá para a Associação Americana, e aí você diz, eu sugiro tal diagnóstico de enfermagem, certo? E aí ele vai distinguir também, outro papel importante, é que ele vai distinguir o papel da enfermagem de outros profissionais e desenvolver o conhecimento de enfermagem, além de diretrizes para a sua assistência, certo? A assistência de enfermagem. E aí, como é que a gente faz um diagnóstico, então, professora? Então, como eu falei para vocês, os diagnósticos de enfermagem não são os sinais e sintomas do paciente. Então, o que é um sinal? Vamos dizer, febre é um sinal? Então, febre é um diagnóstico de enfermagem. Como é que ele está lá descrito na NANDA? Hipertermia, dor. Dor é um sintoma? Então ele é um diagnóstico de enfermagem. Então, dor no NANDA, ele está descrito como dor aguda ou dor crônica. Vai depender da característica definidora. Ou seja, essa dor, ela é, por exemplo, eu fui para academia, passei 1 mês em casa por causa do coronavírus. Aí fui para academia, quis malhar o mês todinho que eu não fui para academia. Então, essa dor vai ser aguda ou crônica? A dor aguda. Porque a característica, quem definiu essa dor, quem trouxe essa dor, quem causou essa dor, foi algo que vai ser em curto espaço de tempo. Então, ele é considerado como agudo. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm dores crônicas. Por exemplo, uma dor de coluna. Paciente que tem um problema de coluna, uma doença na coluna. Então, essa causa dele, ele vai ser uma dor crônica, porque não vai passar nem tão cedo, né? Vai ser durante muito
muito mais tempo, certo? E aí a gente tem o critério clínico de observar esse sinal que pode ser objetivo, como por exemplo a febre, né? Você vai lá e mensura. Ou subjetivo, como a dor é. Você não tem como mensurar a dor, né? Você pode perguntar, tá doendo muito? Mas aí é o paciente, dependendo do paciente, ele vai dizer, né? Se dá do que ele tá sentindo, né? Então é algo subjetivo. E aí, quais as características definidoras, como eu já falei para vocês, por exemplo, posição para evitar a dor, uma dor aguda. Se você fica numa mesma posição, você vai ter uma dor naquele lugar. E uma dor crônica, ela é relacionada, por exemplo, à depressão, à fadiga. Então, é uma dor que vai ser por dias e semanas e meses, né? A interpretação também, ela vai ser de vários diagnósticos, né? Que aqueles pacientes que aplicam no paciente. Então, o mesmo paciente pode ter vários diagnósticos, você tem que dar prioridade para ver qual é o mais grave, né? No caso do paciente. E a dica para formular um diagnóstico é você saber a causa, né? A condição, o fator relacionado daquela situação. Como eu falei para vocês, deu o exemplo da dor aguda, né? A dor aguda relacionada a uma lesão muscular que eu fiz na academia porque malhei demais é diferente de uma dor aguda relacionada a uma cirurgia que eu fiz. Então, é importante a gente saber, até porque a implementação, o planejamento, ele vai ser diferente. Concordam? Que, por exemplo, se eu disser que eu tenho uma dor aguda por causa de uma lesão muscular, ou seja, corri muito na esteira e tô doendo, eu vou tomar o quê? Um relaxante muscular, eu vou passar, vou tomar um banho relaxante, um banho quente, posso colocar gelo. Então, é diferente de uma dor de uma cirurgia. Você não vai fazer as mesmas coisas, né? Só um relaxante muscular não vai passar essa dor. Então, são planejamentos e intervenções diferentes. Por isso que é importante a gente saber o fator relacionado, ou seja, a causa, o que está causando aquele diagnóstico, certo? Aí a gente tem 3 tipos de diagnósticos de enfermagem: o diagnóstico real, o diagnóstico de risco e o diagnóstico de promoção à saúde. Qual é a diferença dos 3? O diagnóstico real, como o nome já diz, é aquilo que o paciente está sentindo naquele momento, ou seja, corresponde a respostas humanas a condições de saúde ou processos de vida. Por exemplo, um paciente pós-operado, qual é um diagnóstico real que ele está sentindo? É dor aguda, ou então uma hipotermia, se ele acabou de sair do bloco cirúrgico, é algo real que ele está sentindo naquele momento. Ou então, por exemplo, sede poderia ser, deixa eu ver o que mais o paciente sente no pós-cirúrgico. Eu não lembro, enfim, várias coisas, né? Diagnóstico de risco, a gente vai ser, são realizados através de respostas que ele pode desenvolver ou não. Ou seja, é um caso que ele está vulnerável a desenvolver ou não. Por exemplo, um paciente pós-operado, ele tem um risco de ter uma infecção. Significa que ele vai ter? Não. É um diagnóstico, por isso que o nome é de risco. Ele tem o risco dessa complicação ou não, certo? Não é necessário. Ele não significa que ele vá ter, certo? Mas aí, como a gente trabalha na prevenção, a gente já tem que prever o risco que esse paciente vai ter para tentar sanar, para tentar fazer com que ele nem desenvolva, não chegue nem a desenvolver, né? Por exemplo, se a gente já sabe que esse paciente ele tem um risco de infecção, a gente vai tentar fiscalizar, monitorar mais profundamente esses sinais de infecção e ver se existe alguma prescrição de antibiótico profilático para ele, né? E os diagnósticos de promoção à saúde é um julgamento clínico de motivação, ou seja, aquele paciente, ele não queria comer. Lembra o paciente da sonda que eu citei aqui nessa aula? Ele não estava querendo comer, mas aí a gente conversa com ele, diz a ele, olha, se você não começar a comer, a gente vai ter que colocar uma sonda em você, vai ser desagradável, não sei o que. Aí ele começa a demonstrar um aumento, uma melhora para a nutrição, ou seja, quando a comida vem, ele come tudo, ele começa a demonstrar uma melhora por si só. Então, a gente tem o diagnóstico de promoção à saúde, que é o bem-estar na prática potencial. Por exemplo, tem pacientes que têm uma doença crônica degenerativa, e aí eles ficam aquelas 5 etapas do luto, né? De não aceitação, negação, raiva, entre outras. E aí a gente tem
essa parte da disposição aumentada para o enfrentamento. Então, o paciente que ele demonstra que ele aceitou finalmente a doença dele e que ele está disposto a colaborar para melhorar a condição dele, é um diagnóstico também de enfermagem de promoção à saúde. Esses são os 3. Também assunto de prova, viu? Cuidado aí. E aí a gente vai ter as etapas para você formular um diagnóstico. Ou seja, você vai pegar lá na NANDA quais são os diagnósticos de enfermagem, de acordo com o que o paciente descreve. E aí você precisa, para poder executar, botar a causa dele e como é que você sabe que esse paciente tem aquilo. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um escrito. Por exemplo, olha o que eu escrevi aqui para vocês rapidinho. Hipertermia, como vocês sabem, é febre, né? Febre relacionada à queimadura. Ou seja, o paciente tem uma grande área... Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Uma grande área queimada, e aí isso está causando febre nele, é evidenciado por aumento da temperatura, ou seja, relacionado. Qual é a causa da febre? Queimadura. Como é que você sabe que ele tem febre? Porque eu vi no termômetro que ele está com 38 graus. Então, é diferente, por exemplo, de uma febre relacionada à ITR, né? Que é infecção do trato respiratório agudo. Deixa eu botar aqui um A. E é evidenciado por quente ao toque, ou seja, a febre dele está relacionada a uma infecção. E como é que você sabe? Porque eu senti tocando nele. Ou seja, aqui o relacionado sempre vai ser a causa. E o evidenciado é como você sabe. Certo? E aí, por que é importante a gente saber disso? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma intervenção para essa febre relacionada à queimadura, é diferente do que você vai fazer relacionada a uma infecção. Por exemplo, aqui eu posso só aumentar a temperatura, porque diminuir a temperatura do ar-condicionado, botar em 16, botar compressas frias nas regiões inguinais, na axila. Isso aqui pode melhorar, porque essa temperatura ela está subindo devido à perda tecidual e essa manutenção da temperatura que não está conseguindo acontecer por causa disso. Mas uma infecção, só você fazer isso não vai melhorar. Você precisa entrar com antibiótico, você precisa entrar também com medicação nos 2 casos, mas entende que existe uma diferença entre eles. Por isso que é importante a gente colocar o relacionado. O relacionado ele vai ser o principal fator aqui. E o evidenciado, como é que você sabe, né? Que ele tem aquilo. É importante a gente colocar. No caso do diagnóstico por risco, como ele não tem, então o evidenciado ele não existe. Por exemplo, risco de infecção relacionada risco de infecção relacionada à cirurgia. É evidenciado por... Não tem evidenciado porque ele não tem. Então, como é que você sabe? Você não sabe. Ele pode ter, mas ele não tem ainda. Então, o diagnóstico de risco não tem... Ixi, meu Deus, que letra horrível. Não tem evidenciado, tá? Então, o diagnóstico de enfermagem ele é feito através de um relacionado e do evidenciado. O relacionado é a causa e o evidenciado é como você sabe que o paciente tem aquilo que você vai colocar, certo? Por exemplo, paciente que tem que não está respirando direito, aí tem insuficiência respiratória, mas tem um termozinho que eu esqueci o nome. Troca gasosa ineficaz, relacionado a quê? A insuficiência respiratória, evidenciado por dispneia, evidenciado por taquipneia, evidenciado por saturação de oxigênio a 80%. Então, isso aqui pode mudar, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente viu naquela primeira aulinha. Eu acho que é importante repetir aqui hoje. E aí, semana que vem, a gente vai dar continuidade entendendo as outras fases da SAI. Derrubei alguma coisa. Entendendo as outras fases da SAI, que é o quê? Planejamento, implementação e avaliação, tá certo? Beijão pra vocês, até semana que vem.